Eu sou professor de história, tenho 41 anos e até pouco tempo atrás, a morte para mim era apenas um fato histórico, um ponto final nas biografias de grandes homens e mulheres. Algo distante e acadêmico. Nunca imaginei que eu mesmo estaria cara a cara com ela. E quando estive, não foi nada do que eu esperava. Não vi túnel de luz, anjos ou parentes me esperando. O que eu vi foi muito mais perturbador. Tudo começou de forma banal. Uma dor de dente insistente, uma consulta, uma receita, um antibiótico comum que eu já tinha tomado outras vezes. Mas dessa vez, meu corpo reagiu de forma violenta. Comecei a sentir um calor estranho subindo pelo peito, uma coceira intensa nas palmas das mãos e nos pés. Achei que era uma alergia boba. Minha esposa, porém, percebeu que algo estava muito errado. Minha respiração ficou curta, ofegante. Meu rosto, segundo ela, estava inchando e ficando roxo. A última coisa que lembro é dela gritando o meu nome, enquanto eu sentia meu corpo inteiro desligando. Depois disso, escuridão. Mas não era um vazio. Era uma ausência de tudo. Sem som, sem luz, sem tato. Apenas a consciência de que eu existia, flutuando num nada. E então, a cena mudou. De repente, eu estava de pé. Eu me via num corredor. Era longo, cinzento. As paredes pareciam feitas de um concreto liso e frio. Não havia portas, nem janelas, apenas uma penumbra que não vinha de lugar nenhum. O ar era pesado, imóvel, um silêncio que doía nos ouvidos. Eu olhei para minhas mãos, para meu corpo. Eu estava ali, vestindo as mesmas roupas que usava em casa. Era real, assustadoramente real. Lá no fundo do corredor, bem longe, havia uma figura. Era um homem, ele estava parado, de costas para mim, vestindo um terno escuro, bem cortado. A silhueta era nítida, mas ao mesmo tempo parecia absorver a pouca luz ao redor. Fiquei paralisado. Uma parte de mim, a parte lógica, o professor de história, tentava analisar onde eu estava. Era um sonho? Uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro? Mas o sentimento era outro. Era uma certeza visceral de que aquilo não era um sonho. Eu senti um impulso, uma necessidade de andar até ele. Comecei a caminhar, mas meus pés pareciam se mover em câmera lenta. O corredor não tinha fim. Quanto mais eu andava, mais distante a figura parecia estar. Eu não sentia medo, era mais uma curiosidade mórbida, uma resignação. Eu sabia de alguma forma que aquele homem era a chave para entender onde eu estava. Eu queria ver seu rosto. Precisava ver seu rosto. Enquanto eu caminhava, fragmentos da minha vida passavam pela minha mente. Não como um filme, como dizem, eram mais como sentimentos soltos. O cheiro do café que minha esposa faz de manhã. A risada do meu filho quando contamos uma piada ruim. A sensação do giz nos dedos ao escrever no quadro negro. Eram sensações, não imagens. Pequenos flashes de calor em meio à frieza daquele lugar. E a cada flash, uma pontada de saudade, arrependimento. Eu não sei. Era a dor de saber que aquilo tudo poderia ter acabado. Forcei o passo, quase correndo. O homem, no fim do corredor, continuava lá, imóvel. E então ele começou a se virar. Lentamente, muito lentamente. Meu coração, ou o que quer que fosse que eu tinha naquele lugar, batia descompassado. Eu me preparei para ver um rosto familiar, um anjo, um demônio, qualquer coisa. Mas quando ele se virou por completo, não havia nada. Onde deveria estar o rosto, havia apenas um borrão, uma ausência de feições. Era um homem sem rosto. No instante em que percebi isso, uma voz soou na minha cabeça. Não era uma voz falada, era um pensamento, uma ideia plantada diretamente na minha consciência. Ainda não. Foi só isso. 2 palavras. E com essa voz,
veio um entendimento súbito e absoluto. Aquele corredor não era o fim, era uma sala de espera, antessala, e aquele homem sem rosto, ele não era a morte, ele era um porteiro, um burocrata do além. E ele estava me dizendo que meu nome não estava na lista, que eu não tinha sido convocado. A sensação foi avassaladora. Não era alívio, nem alegria. Era uma espécie de frustração cósmica. Eu tinha viajado até a fronteira final, olhado para o outro lado, e fui mandado de volta por um erro de procedimento. Fui rejeitado. Naquele momento, eu não queria voltar. A paz daquele silêncio, apesar de assustadora, era sedutora. O mundo real, com suas dores, suas contas, suas responsabilidades. Parecia barulhento e caótico demais. Mas eu não tive escolha. Assim que a ideia do ainda não se solidificou na minha mente, o corredor começou a se dissolver. As paredes cinzentas vibraram e se desfizeram em pó. O homem sem rosto se tornou uma sombra e desapareceu. E eu senti um puxão violento, como se um anzol gigante tivesse me fisgado pela alma e me arrastasse de volta. A próxima coisa que senti foi uma dor excruciante no peito. Um choque. Abri os olhos e vi rostos ansiosos me encarando. Luzes fortes, bips de máquinas, vozes gritando termos médicos. Um médico estava em cima de mim, com as pás do desfibrilador nas mãos. Eu estava de volta. Meu coração, que tinha parado por quase 4 minutos, voltou a bater. Uma parada cardiorrespiratória fulminante, causada por um choque anafilático. Quase me foi. Os dias no hospital foram de reflexão intensa. Os médicos falavam em síncope, em alucinações hipóxicas. Tentavam dar uma explicação científica e racional para o que eu vi. E eu, como historiador, como homem da lógica, queria acreditar neles. Mas eu não consigo. A experiência foi real demais, vívida demais. Não foi um sonho nebuloso. Eu estive lá. Eu andei naquele corredor. Eu vi o homem sem rosto. Hoje, a vida tem um peso diferente. Cada nascer do sol é um bônus. Cada abraço no meu filho, cada beijo na minha esposa tem um gosto de tempo extra, de prorrogação. Eu continuo dando minhas aulas de história, falando sobre o passado, mas agora eu tenho uma perspectiva diferente sobre o futuro, sobre o fim de todas as histórias. Às vezes, à noite, quando fecho os olhos, ainda vejo o corredor. Vejo a figura escura no final. E eu me pergunto quem ele é, ou o que ele é, e por que ele não tem rosto. Talvez a morte não seja uma ceifadora com capuz e foice. Talvez ela seja apenas um processo, uma transição burocrática. E em algum lugar há um ser, uma entidade, esperando com uma lista. Eu não tenho mais medo de morrer. O que eu vi não foi assustador, foi neutro, impessoal. O que me assusta é a ideia de não viver plenamente até ser chamado de novo. Porque eu sei que um dia eu vou voltar para aquele corredor. E da próxima vez, o homem sem rosto vai se virar. E talvez, só talvez, eu veja um rosto. Ou talvez meu nome finalmente esteja na lista. Talvez a morte não seja o fim, mas uma convocação. E eu ainda não fui chamado. Essa é a minha história. Não peço que acreditem, apenas que ouçam e que vivam. Vivam intensamente, porque nunca sabemos quando seremos chamados para a antessala. Obrigado por assistirem. Se essa história te fez pensar, se inscreva no canal para mais relatos como este. Até a próxima!